salmista diz que Deus fez esse dia para a nossa alegria e regozijo e para o louvor da sua glória. Quero convidá-los para bendizer o Senhor na agradável manhã deste dia. Nos colocando em pé, por favor. Nós vamos apresentar ao Senhor uma oração neste culto que dedicamos a Ele. Nós queremos reverenciar e adorar o nosso Deus, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, bendito seja o Senhor por conta do teu grande amor. Bendito seja o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Bendito seja o teu nome e o nome da tua glória. Queremos nesta manhã tão agradável nos juntar aqui para adorar o Senhor neste serviço de culto. O nosso coração está cheio de gratidão por conta daquilo que o Senhor é e do que o Senhor tem feito em nosso benefício. Reconhecemos as tuas bondades e o teu amor, reconhecemos o teu cuidado, o teu zelo, somos frutos da tua bondade e misericórdia, e por isso, Senhor, nós queremos te adorar. Por isso queremos cantar louvores ao teu nome. Aceita, portanto, a nossa adoração e ouça e responda as nossas orações, pois nós oramos a ti em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Vamos cantar hinos ao nosso Deus. Dominique e Mariana vão nos ajudar. Conta-me
gentileza, abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Obrigado porque vocês permaneceram em pé. Muito obrigado. Em reverência à palavra do nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 4. Versículo 11. 1 Samuel 4, versículo 11. Quero convidar a congregação para a leitura de forma alternada. Eu lerei os ímpares e em uníssono os irmãos os pares. 1 Samuel capítulo 4, do 11 ao 22. Diz assim: foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as boas novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela dizia porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Os irmãos podem sentar-se. Quarenta anos, Eli foi líder em Israel. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, tiveram fins trágicos. Quantas vezes o Senhor advertiu a Eli acerca da sua paternidade? Quantas vezes o Senhor o chamou e deu a ele uma direção, é aqui. Quantas vezes foi bondoso e longânimo. E tantas foram as vezes que Eli não conseguiu responder, não conseguiu corresponder ao que Deus esperava dele. Até esse dia fatídico, em quando ele, ao ouvir acerca da arca, caiu. Não acerca dos filhos, porque de certa forma ele já sabia que poderia isso acontecer. Mas a arca não.
Ao ouvir a arca, ele caiu de onde estava e por conta da muita idade e de um pouco de peso, ele quebra o pescoço e ali ele morre. Sua nora deu à luz um filho e coloca um nome estranho. Foi-se a glória de Israel. E acabou. Eu queria orar por os nossos filhos agora. Temos filhos, temos netos, temos sobrinhos, e o Senhor tem interesse neles. O Senhor tem planos neles, ou com eles, para eles e por eles. Deus quer usar os filhos que Ele nos deu. Ele não nos deu filhos para a calamidade, como fala Malaquias, mas para a bênção. São herança do Senhor. Herança, são frutos da bondade de Deus. Eu queria que nós orássemos pelos nossos filhos agora, nossos netos, tá bom? Por gentileza, faça isso. Curve a sua cabeça. Clame ao Senhor. Ah, mas eu não tenho filho. Ore por aqueles que têm filhos. Ah, mas eu não tenho netos. Ore por aqueles que têm. Ah, eu sou solteiro ainda. Um dia você terá. Ore pelos filhos do seu pai. Ore pelos filhos de amigos e irmãos que você conhece. Tá bom? Esse é o momento de nós orarmos por eles. Após 30 segundos de oração silenciosa, eu quero convidar a dona Isolina que ore ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Por favor. Senhor Deus, ouve o clamor dos nossos Em nome de lábios. Jesus. Ouve o pedido da nossa igreja, das nossas famílias. Ouve o pedido, Senhor, dos pais, das mães, dos avós, dos tios. Senhor, nós precisamos de Ti. E precisamos de socorro para termos sabedoria para direcionar a vida e orientar nossos filhos e netos nos Teus caminhos. Senhor, aplana os nossos caminhos. Dá segurança a cada pai, a cada mãe, a cada avô, avó, a cada tio, a cada família aqui, para que a gente tenha segurança e certeza que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode dirigir os nossos passos e dos nossos filhos e nossos netos. Obrigada, Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Amém. E temos certeza de que é o Senhor quem vai nos proteger e proteger nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dominique e Mariana vão nos auxiliar em louvores ao nosso Deus. Convido os que puderem a se colocar em pé e a gente vai começar adorando a Deus agora. Vamos adorar a Deus.
forte, sempre mais e mais.
Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro das Crônicas de Israel. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4. Crônicas 4. O primeiro e o segundo versículo apenas. Depois o 8º, o 9º e o 10º. Primeiro livro das Crônicas. Diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carmim, Ur e Sobal. Recaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. São estas as famílias dos Oratitas. Versículo 8. Cos gerou Anube e Azobeba, que foi o pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Apenas até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida com reverência. E agora, com temor, nós queremos ouvir o Senhor. O Senhor conhece a história de cada um de nós, sabe dos nossos filhos, também dos nossos pais, sabe o que nós trazemos como história na caminhada com o Senhor diante deles. Pedimos que o Senhor abençoe-nos agora, na intenção de rever essa história e trazê-la para que o Senhor possa abençoar, mudando o que precisa ser mudado, para que o teu nome seja em tudo isso glorificado. Abençoe-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha nora está grávida. E nós começamos um processo muito bonito de dar nome para o bebê que deve estar entre 2 e 3 meses. Miguel vai ter um irmão ou uma irmã, não sabemos ainda, posto que é muito novinho ainda. Estamos contentes. Estamos naquele momento de que nome a gente vai dar? Então a família resolveu fazer um sorteio. Votação. Cada membro da família poderia indicar 2 nomes. Você escolhe 2 nomes e põe lá na fichinha e a decisão vai ser do avô, porque fui o último a votar. Nós estamos entre Noá e Davi. O critério para escolhermos foi o que significa o nome. Não apenas a beleza do nome, mas qual é a história daquele nome para o neto ou para o filho. O que aquele nome traz? Quando Israel dava ou escolhia o nome para o seu filho, era isso a coisa mais observada. O que significa? Quando o meu pai deu o meu nome para mim, ele nem pensou nisso. O homem das elevadas montanhas. Eu nasci no Ceará. Quando eu dei o nome para o meu filho, também não observei isso. Deus é por ti, significa o nome do meu filho, que em russo é Delosteni. Mas eu não tinha ideia, nem procurei isso para dar o nome. Mas em todo o Antigo Testamento,
o nome era levado em consideração. E tinha esse peso, trazia uma força para ele. Uma certa mulher deu um nome diferente para o seu filho. Chamou de Jabez. Eu acredito que poucos de nós sabemos quem é Jabez ou Jabes. Quem é Jabez? A última letra traz uma tônica para ele, por isso Jabez. É interessante que ele é chamado de ilustre. No entanto, nós sabemos pouco sobre ele. Pouco se fala sobre Jabez. Quase ninguém escreve sobre ele a não ser a sua oração. A oração que ele fez é mais conhecida do que ele próprio. Não se prega sobre a sua vida. Pouco se sabe sobre a sua história. E é interessante que esse ilustre desconhecido é colocado no meio de uma genealogia que ele não participava, que ele não pertencia. Ele não vem da genealogia dos reis. No entanto, ele é colocado exatamente no meio da genealogia dos reis, dos filhos de Judá. Quem foi Jabez? Não veio de uma família real. No entanto, é chamado de ilustre. Hoje, nós não temos a preocupação de escolher nome para os nossos filhos ou netos contando a nossa história, ou que o nome traga para ele alguma bênção que o leve a refletir. É curioso que eu ame montanhas, porque o meu nome diz isso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu sempre amei montanhas. As florestas das elevadas montanhas é o que significa o meu nome. Homem das florestas elevadas nas montanhas. Eu amo isso. Não sei se o nome trouxe isso. Mas a Bíblia conta a história de homens cujo nome trazia força, vigor. Ou a história que ele passava. Esta mulher chamou o seu filho de Jabez, ou seja, aquele que traz dores, aquele que causa dores, aquele filho que veio por conta de muito sofrimento, aquele que causa sofrimento. Outro caso semelhante a esse é o que foi lido na devocional. A esposa de Finéias, quando a arca de Israel foi tomada pelos filisteus, ela disse: eu vou chamar o meu filho de Icabô, porque foi-se a glória de Israel. Ele nasceu exatamente no momento desta retomada. Perdemos a glória, perdemos a esperança. Vou chamar o meu filho de sem esperança. Foi-se a glória, passou o tempo da alegria e acabou. Ela deu a isso. A exemplo dela, alguns outros também. Eu acredito que hoje existam mais Jabez do que Davi, homem amado, ou do que Moisés. Há mais Jabez com outros nomes, mas que causam aflição no pai, causam preocupação na mãe, por conta do que são ou do que fazem, causam tristeza nos seus avós. E o que fazer? Se eu não dei o nome ao meu filho de Jabez ou Jabes, e ele mesmo assim traz dores e sofrimento, causa preocupação e angústia. O que fazer se eu tenho um Jabes ou um Jabez em casa? Um menino que foi gerado no meio de amor. No entanto, o caminho que ele traçou para si causa preocupação. Pelo andar da carruagem que esse filho escolheu, o caminho que está tomando, eu vejo que é aflição, é angústia, é Jabez. O que fazer quando os nossos filhos
toma um caminho nada ilustre. E o avô está vendo e diz, olha, não vai dar certo. Isso aí vai dar problema lá na frente. Ele está fazendo algo que vai trazer aflição para ele. E trazendo aflição para ele, traz para mim como mãe, traz para mim como pai, traz para mim como irmão dele. O que fazer quando a nossa filha toma um caminho que causa sofrimento, apreensão, que me leva a lágrimas? Jabez, hoje, existem mais do que nós podemos pensar. Há mais Jabez do que Paulos, do que Pedros. Podem ter outro nome, outro endereço, mas causam a mesma apreensão, a mesma dor, o mesmo sofrimento. A história deste Jabez da Bíblia pode ser semelhante à dos nossos Jabez. Eu estou vendo que o meu filho não é apegado à oração. Vai dar problema. Eu estou vendo que ele não se alimenta da palavra, não tem prazer na oração. Eu estou percebendo que para levá-lo à igreja é um sacrifício. Todos os domingos de manhã é uma luta para tirá-lo da cama. Ele tem prazer em coisas que logicamente não dão alegria a Deus. O que fazer com esse Jabez que eu tenho em casa? E eu não dei a ele o nome de Jabez. Eu dei um nome bonito, um nome com significado. No entanto, ele causa apreensão. Veja aqui as características de Jabez. Primeira, é que ele causa mais dores do que alegria. Não porque ele queira, é porque ele não dá conta. O que ele é isso. Ele causa preocupação, apreensão, dores. Quantas discórdias nós já tivemos ao redor da mesa por conta de um deslize que ele repete e repete e ele não consegue sair por mais que queira. Causa dor. Jabez era assim. Por isso a sua mãe lhe disse, ele, menino, vai se chamar Jabez, porque sendo o mais ilustre, ele causa dores, causa apreensão e sofrimento, traz mais dores do que alegria. Quando Raquel teve o seu segundo filho, no meio de dores do parto, ela achou que ia morrer. Aí a parteira disse para ela, você vai dar ainda à luz esse filho, fique tranquila. Mas não deu a ela a garantia de continuidade. O menino saiu e ela morreu. Aí chamaram o menino de Benoni. O pai não permitiu. O pai sabia que aquele filho de aflição, mesmo tendo causado a morte da mãe ao nascer, não poderia trazer esta marca sobre si. Bastava ele. Ele sabia o peso que trazia durante toda a sua vida. Qual era o nome dele? Jacó. É enganador. Trapaceiro. 171 é a ideia. Aí vamos chamar esse menino de Benjamim. Benjamim. E deu realmente a ele o nome de Benjamim. A nora de Eli, esposa de Finéias, quando a arca é tomada, o seu sogro morre e o seu esposo também, nessa proporção de importância. A arca, o sogro e o esposo, não o contrário. Aí ela chama o menino de Icabô, desprovido de glória. Esta ideia, quando Oséias é separado para casar com uma meretriz, chamada Gomer, filha de Diblaim,
Nasceu-lhe o primeiro filho. Depois nasce uma menininha. Ele não sabe de quem é o primeiro, não sabe de quem é o segundo, nem de quem é o terceiro. Ele não sabe. Por conta da vida dela e dos desvios que ela teve e aonde ele foi buscá-la. Quando nasce a menininha, ele chama de desfavorecida. Consegue imaginar uma criança chamada de desfavorecida, ou seja, desprovida da graça, ou desgraçada. Essa menina é uma desgraça. É esta a ideia. Daria esse nome à sua filha? Pode até ser que você não dê esse nome. Quando Rebeca estava grávida, primeira gravidez, pelo tamanho da barriga, alguém disse, vai ser, tem 2 aí dentro, é gêmeos. E nasceu o primeiro e aquela luta lá no ventre dela. Aí nasce o primeiro, o segundo, naquele impasse todo. Aí nasceu segurado. Vocês acham que é por maldade que uma criança no feto segura o pé do outro? É lógico que é maldade. Esse menino é maldoso. Não, gente. Como é que um pai põe no filho o nome de trapaceiro, enganador? Consegue imaginar o bullying lá na escola? Quando ele pegava o WhatsApp, o bullying. Quando ele olhava lá o torpedo dele, o bullying. Quando ele ia nos shoppings. Ei, enganador. Ô, trapaceiro. Vai fazer uma ficha, qual é o seu nome? Trapaceiro. Lamento, mas não podemos fazer. Aquele que causa dores. A desfavorecida, aquela que não tem glória, aquela que não tem esperança. Mas era essa a história desse povo. Imagine a alma destas crianças sabendo que causaram aflição aos seus pais. Imagine a alma deles sabendo que causaram dores por conta daquilo que são. Eles não queriam, mas a história estava marcada daquele jeito. Jabez, Jacó, desfavorecida. Quando nasceu o último filho de Oséias, ele chamou de Lo-Ammi, não é meu. Não é meu povo. Tem nada comigo. Olha os olhos. Chama ela de não meu povo. Oséias narra essa história. A mãe chamou ele de Jabez. Seu filho tem trazido preocupações? Quantas vezes você acorda de madrugada e chora por conta do seu filho? Quantas angústias e quantas lágrimas dá para encher um litro? Esse menino causa mais tristeza e preocupação do que alegria. Eu não dormi uma noite enquanto ele era criança por conta do choro dele, por conta das dores de ouvido, por conta de gripe, de tosse. Eu não dormi uma noite. Agora que ele é grande, eu achei que ia dormir, eu continuo não dormindo. E agora por preocupação. É melhor não dormir por dores do que não dormir por preocupação. Eu não consigo saber onde ele está, com quem ele está. Eu temo imaginar o que ele está fazendo a essa hora da noite. Jabez. Quantos Jabez são gerados hoje?
quando o filho da sunamita morreu nos joelhos dela. Que significativo isso. Com toda calma, ela pega o menino, leva até o quarto do pastor, deita-o na cama do pastor, fecha a porta com toda a tranquilidade que era possível, absurdamente controlada, e vai até a igreja. Chega lá e diz: eu te pedi, filho. Aí ele entendeu. E começa então o processo de restauração. Jabez é o paradoxo do rei Midas. Conhece o rei Midas da mitologia? Tudo que ele tocava virava ouro. Rei Midas. Tudo que aquele homem da mitologia colocava a mão virava ouro. 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 Jabez está na contramão. Tudo que ele toca exala mau perfume. Tudo que ele faz dá errado. A coisa está indo muito bem. Quando ele chega, destrambelha, desgoverna. As mães trouxeram os seus filhos porque elas entenderam que era em Jesus que havia possibilidade de mudança, de bênção. Encontraram algumas barreiras, mas persistiram, e ele as aceitou e abençoou. É a oração, é trazer a Jesus, é não jogar a toalha, é não desistir. Jabez já era grande quando ele resolveu orar. É provável que alguns de nós tenhamos gerado filhos e não lhe demos o nome de Jabez ou Jabes, mas eles trazem em si esta marca da dor. Por conta das amizades dele, por conta do caráter falho deles, nós não conseguimos dormir sossegado por conta da dor, da preocupação, da apreensão. Aonde está o meu menino? Com quem está a minha menina? O que está fazendo? São 2 da manhã, não retornou. Ou são 9 horas, 21 horas, mas eu estou preocupado. Com quem está o meu filho? Ele viaja sozinho e eu fico apreensivo por conta da falha do seu caráter. Ele não pode andar com aquela turma lá porque ele perde a identidade cristã. E, no entanto, eu o ensinei. Jabez. Mais dores do que alegria. Não obstante a isso, Jabez cresceu. E ele tomou a posição. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram assim, como que rejeitado, como que esquecido, como que deixado de lado. Já se sentiu evitado, porque a tua história tem causado mais dores do que tristeza. Não sei, não me refiro ao seu filho, mas a você. Olha, pelo que eu vejo, quantos currículos, quantos cursos, quantas vezes eu namorei, quantas tentativas de ter um filho, mas sem sucesso, sem nenhum êxito. Parece que a frustração e a derrota são as marcas maiores da minha vida. Parece que eu sou o Jabez, o homem que causa dores, que causa apreensão. Eu não consigo me firmar no emprego. Eu não consigo dar certo em um relacionamento. É um após o outro. Só tristeza, só angústia, só dor. O que há de errado comigo? Sou eu, Jabez? Sou eu o próprio, embora eu atenda por um outro nome tão bonito. O homem das elevadas montanhas. Por que eu tenho causado tanta angústia? Qual é o problema? O que fazer para mudar essa história? Diz-nos aqui
que Jabez, o mais ilustre dos seus irmãos, tomou uma posição. No mundo onde todos querem ser iguais, Jabez foi diferente. Não sabemos o nome dos seus irmãos, até porque a genealogia dele, ninguém sabe. Não se sabe o nome da mãe, do pai, do irmão. E estranhamente esse homem ilustre é colocado na genealogia dos reis. Ele não é rei. Mas está lá, vem toda a genealogia, aí põe Jabez. Aí continua depois dele. Não há nenhuma ligação entre o versículo 8 e o 9, nem entre o 11 e o 10, não tem. Ele está solto lá. Por que razão? O que o escritor tinha em mente? Vem aí, versículo de número 9. Foi Jabez o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diferente, o mais honrado. Todos os outros nasceram e viveram do mesmo jeito. Ele foi diferente. Todos os demais podiam até ser censurados por alguma coisa e em seguida morreram. Ele foi diferente. Diferente. Ele assumiu uma postura diferenciada dos outros. Aqui nos diz que era o mais ilustre. Nós brigamos para ser iguais aos outros. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu usava bermuda para ir para a escola. Bermuda, aqui no joelho. Tinha uma vergonha daquilo, porque os meus colegas da mesma idade, ou de um pouco mais, usavam calças. E eu queria usar calça, todo mundo usava. Eu com 10, 11 anos, até os 13, eu usava a bermuda. E é interessante que a bermuda era do mesmo tecido da camisa. E tinha um suspensóriozinho que a minha mãe me obrigava a usar. O suspensório era geralmente da mesma cor. Consegue imaginar? Bermudinha até aqui. Todo mundo de calça e eu lá. Eu falava para o meu pai, por que eu não posso usar calça? Ele dizia, porque você não é homem ainda. Você não é homem ainda. Você é um menino. Menino usa bermuda. Eu tinha cabelo de menino. Aquela coisa ridícula que o Ronaldinho fez. Raspa aqui, deixa aquele negócio aqui no meio. Ele é ridículo. Que ele saiba disso. E um monte de gente ridícula o imitou. Por quê? Porque ele é famoso. Mas é ridículo. Aquilo é ridículo. Aí eu cresci. Eu vejo que alguns homens vêm para lugares santos de bermuda. Eu queria ir de calça, não podia, porque o pai não deixava. Hoje eu posso e venho de bermuda para a igreja? Para a igreja? De bermuda? Calma aí, gente. Abram os olhos. Esse lugar é santo. Bermuda fica excelente numa piscina, numa praça, no cinema. Mas na igreja, esse solo é diferente. Tira a sandália dos pés. Quando eu tinha 13 para 14 anos, uma calça surrada, ela estava rasgada na altura do joelho. Eu tinha vergonha daquilo e geralmente eu cruzava as pernas cobrindo o rasgado. Hoje,
Uma calça rasgada vale quanto? Se a calça não é rasgada, não é cara. Hoje tem mais buracos na calça do que em peneira. Porque, entende? Nós queremos ser iguais aos outros e o Senhor nos chama para ser diferente. Não estou criticando calça rasgada. Não. Mas nós usamos por quê? Porque todo mundo usa ou porque você aprova e gosta? Aos 15 anos, 15 para 16, uma turma de amigos nossos, na sexta-feira, ia para essas festinhas de jovem, e lá eles tomavam uma bebida à base de álcool chamado caipirinha, não sei se vocês conhecem. Era suco de maracujá, suco de sei lá o que, laranja, e colocava-se bebida cachaça nela. Uma dose de cachaça, caipirinha. Eu achava aquilo horrível, aquilo queimava a garganta, mas todos os meus amigos tomavam e eu tinha que tomar porque agora eu era homem. Mesmo que não aprovasse, eu tinha que fazer aquilo. Jabez era diferente. Ele não queria ser igual aos outros e não fazia nada que lhe desse um título que nivelasse ele com os outros. Ele era diferente. Eu sou chamado para ser diferente, não ser igual, Eu tenho um nome diferente, Jabez. Eu sei que a minha história pode ter sido marcada pelas dores que eu causei a alguém. Mas eu quero mudar essa história. Eu quero parar, colocar um limite em causar dores nos outros. Nem em mim também. O que eu faço para isso? Aí ele vai ao Deus de Israel. Não foi a mãe, não foi ao pai. Não foi a Judá. Aos reis de Judá, ele foi a Deus. Jabez invocou o Deus de Israel e disse: tomara que me abençoes. O meu desejo, a minha oração é que o Senhor me abençoe. Eu sei que não depende de mim, eu não dou conta de mudar o que eu sou. Quantas vezes eu tentei mudar o que eu sou, mas eu reconheço que eu não dou conta, eu me rendo ao Senhor. Eu quero ser aquilo que o Senhor projetou para que eu fosse, mesmo tendo o nome que eu tenho. O nome não me fará ser o que eu sou. Eu posso mudar isso, porque eu estou invocando o Senhor. Cansei de tentar com as minhas próprias forças. Cansei dos meus próprios recursos, agora eu estou me rendendo. Eu quero fazer uma nova história a partir de invocar o Senhor. Tomara que me abençoes o Senhor. E me alargues as fronteiras, e a tua mão seja comigo, e me preserve do mal, porque eu não consigo fugir do mal. O mal está aqui, o mal me atrai, o pecado me atrai. A minha carne é levada por aquilo que não agrada a Deus. É natural que eu seja assim, mas eu quero romper com isso. Eu sou Jabez. Como é que te chamas? Aí ele falou: Jacó é o meu nome. É isso que eu sou enganador. É isso que eu faço. Mas eu não quero mais. Estou me rendendo, confesso ao Senhor. Baixo a minha guarda. Não quero ser mais assim. Quem é você? Jabez. Sou Jabez. Sou Jacó. Eu sou desfavorecida. Aí o anjo do Senhor falou para ele: não te chamarás mais Jacó. Está mudado. A partir de um encontro sincero, genuíno, autêntico, a partir de um encontro com o anjo do Senhor, a partir de uma oração sincera, uma renúncia daquilo que se é, de uma entrega total. Aí a Bíblia diz: e Deus lhe atendeu a oração, lhe concedeu o que tinha pedido. Deus disse: amém, Jabez. Sim, Jabez. Vai ser assim, Jabez. Eu abençoo essa criança que é trazida para mim
tirem os impedimentos. Deixem que a minha bênção seja sobre essa criança. Não vai se chamar Jacó, e sim Israel. Príncipe por Deus. Vou mudar o nome dele de Abrão para Abraão. Não é mais Sara, agora é Sarai. Não é mais Paulo. Vou dar a ele o nome de Saulo a partir de um encontro. O meu nome causa vexame, mas não tanto quanto a minha postura. Eu posso mudar o meu nome, mas a minha postura não. Eu posso ser chamado pelo apelido. Ninguém sabe o meu nome. Mas o meu caráter, só ele. Eu quero convidá-los para isso. Traga aquilo que você é para ele. Tome a postura de Jabez, o mais ilustre. Causou dores, trouxe sofrimento à sua família, trouxe preocupação à sua mãe, apreensão aos seus avós. Mas ele tomou uma postura, invocou, ele buscou de todo o coração o Deus de Israel e fez uma oração sincera, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Não depende de mim, mas do Senhor. Tomara que me alargues as fronteiras. Tomara que sejas comigo a tua mão. Tomara que me preserves do mal. Tomara que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Curve sua cabeça. Temos Jabez aqui? É muito provável. Temos mães de Jabez? É provável. Temos avós e avós de Jabez? É também possível. O que fazer? Confesse ao Senhor. Invoque o Senhor. Jabez fez isso. Ele colocou um fim, um limite. Ele colocou uma parede, não dá mais. Eu tentei. Até aqui foram as minhas forças. O que eu quero, eu não consigo. O mal que eu não quero, é isso que eu faço, falou Paulo. Agora, o bem que eu projetei no domingo, ele chega até terça. Quando é quarta-feira, vai pelo ralo. Eu quero ir adiante. A partir de um encontro com ele. De invocar o nome do Senhor. Oh, tomaras que me abençoe. Me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão. Me preserve do mal. E de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Mudou Jabez. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, diz o cântico. Senhor nosso Deus, somos Jabez na maioria do tempo, se não o tempo todo. Temos Jabez lá em casa. Não criamos nesta intenção, mas o curso do mundo mudou o caráter deles. Se somos nós os Jabez, queremos invocar o Senhor. Se temos Jabez em casa, meninos mortos, queremos trazer para o Senhor. Para que o Senhor possa proporcionar-lhes vida, a vida de Jesus.
que eles nasçam outra vez, agora pelo teu Espírito, e andem segundo o teu Espírito. Trazemos os nossos filhos para o Senhor abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 409, que é Segurança, Sou de Jesus. Eu convido. Há um grupo desta igreja de 20 irmãos que estão começando um trabalho no Amazonas sob a liderança de Asas de Socorro. Aos ribeirinhos daquela grande região, nós nos comprometemos a segurar as cordas enquanto eles estão ali. E é isso que nós iremos fazer. É isso que temos feito. Orado para que no avanço da igreja as portas do inferno não prevaleçam, mas que o Senhor dê a eles vitória, dê a eles alegria do fruto desse trabalho. Queria chamar a Ana Elisa Vecchiati, que o ano passado esteve lá, que vem aqui à frente orar por esse trabalho deles lá, para que Deus os abençoe. E também ore. Todos os corais hoje estão em consagração no ECC, por conta do aniversário da igreja. Estão consagrados, depois disso vão fazer os ensaios para o trabalho no aniversário. Lembra deles. Obrigado. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa igreja. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer em especial por esses 20 irmãos
que novamente foram, Senhor, para a Amazônia, na comunidade de Samaúma, Senhor. Obrigado porque podemos retornar com eles em oração lá e com um trabalho mais efetivo na comunidade. O Senhor, eu tenho certeza que tem dado estratégias ao Sullivan e à coordenação de asas para alcançar aquela comunidade, Senhor, e levar a tua salvação, Senhor. Levar também uma melhoria de vida para eles, para as crianças, para a saúde, para aquelas mulheres, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame bênção sobre eles, Senhor, derrame a cada um ali, Senhor, a linguagem para falar e para alcançar os corações, Deus, desde os pequenininhos até os mais velhos, até aqueles que não saem mais das suas casas, Senhor. Pedimos também que o Senhor abençoe os corais, Senhor, e te agradeço, Pai, porque essa igreja está fazendo 100 anos e tem feito tantas coisas por essa cidade e também pelo Brasil, Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus lhe abençoe. Que os seus filhos sejam abençoados. Que eles sejam uma alegria para os pais, conforto e comunhão para os avós. Honra e louvor para o nome de Deus. Deus abençoe aqueles que ainda terão filhos. Abençoe os que estão casando com o propósito de terem filhos. Que a sua família reflita a glória de Deus. Que seus filhos não causem dores, nem preocupação. Que o Senhor mesmo mude o caráter dos nossos filhos para o louvor da glória de Deus. Deus abençoe a comunhão em torno da mesa. Que não falte pão, mas que não falte paz. Que não seja tirada a harmonia e que a bênção do Senhor esteja presente na tua família. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor, o conforto e o consolo do Espírito, seja sobre todo este povo, sobre as famílias do teu povo, hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém.